E o debate desta noite faz com João Oliveira e António Leitão Amaro. Boa noite a ambos, bem-vindos. Nesta questão da nova Lei de Bases da Saúde, o PS vai ao encontro do que o PSD sempre defendeu. Há aqui uma aproximação nesta matéria. António, o PSD pode substituir o Bloco de Esquerda para ajudar o PS a aprovar esta questão? Boa noite. Não, o que pode acontecer é o Partido Socialista, no meio das suas mudanças de opinião e algumas coisas de falta de palavra, apoiar e aprovar a visão e a proposta do PSD. Não sei se é isso que vai acontecer. Haverá esse bloco central à vista? Não, repare, o que pode haver é, e eu acho que isso é bom para o país, a visão liderante e uma visão focada nos doentes e nos utentes e não na cegueira ideológica, que é a visão do PSD, poder triunfar. Se o Partido Socialista quiser apoiar a posição do PSD, tal como se o CDS quiser apoiar a posição do PSD, muito bem. É uma visão claramente diferente. Eu acho que este processo eu acho que revela duas ou três coisas evidentes. Primeiro, há, na essência e na convicção, uma diferença grande entre o PSD, por um lado, e, por outro lado, de todas as esquerdas. Foi o Expresso que revelou esta semana, aliás, que o Governo entregou mesmo um papel escrito a dizer que queria acabar com os PPPs. Coisa, aliás, que esta ministra já afirmou. Coisa que já fizeram. No seu entendimento, o que é que aconteceu então? Tem que perguntar ao Governo, mas repare, há uma dimensão que é a diferença de visão e de convicção é grande. Depois, há também aqui um problema de cumprimento de palavra. Do Partido Socialista tem que perguntar porquê, mas eu acho que a coisa mais importante é esta. Discutir estas opções que estão aqui em cima da mesa. E há, sobretudo, duas matérias que merecem divergência. Uma tem a ver com as taxas moderadoras, podemos falar sobre ela, e outra tem a ver com os PPPs. Esta tem sido a que está mais em cima da mesa. Para as pessoas perceberem mais ou menos, eu creio, a nossa visão no PSD. As PPPs podem ser uma boa solução para ajudar o Estado a servir melhor as pessoas. E no caso português, deixe-me dizer, as PPPs na saúde tiveram um desempenho bem diferente das rodoviárias, que foram ruinosas para o Estado e com os contratos muito mal negociados. Nós temos relatórios de entidades públicas independentes, Tribunal de Contas por um lado e por outro lado a Entidade Reguladora da Saúde, que dizem que os melhores resultados em saúde e financeiros dentro dos hospitais todos que estão integrados no Serviço Nacional de Saúde são PPPs. O Hospital de Braga designadamente, e acabaram. Portanto, veja o absurdo, que é importante as pessoas perceberem. Nós temos um hospital que estava na rede, que era utilizada pelas pessoas, neste caso da região de Braga, que custava menos ao Estado e aos contribuintes do que qualquer outro em termos de custo por doente, que tinha os melhores resultados em saúde, ou seja, servia melhor as pessoas, e acabaram com isso. É o Estado, com esta cegueira ideológica do PCP e do PS, a querer retirar às pessoas a melhor forma de serem servidas e aos contribuintes fazerem perder a solução mais económica João, para isso. O que é que, no seu entendimento, aconteceu neste virar de costas entre o Governo e o Bloco de Esquerda? Qual é a posição e a interpretação do PCP? Bem, sobre o relacionamento do PS, ou do Governo com o Bloco de Esquerda, terão que ser ambos a esclarecer isso, porque o PCP faz a discussão com o Governo, sempre desde o início da legislatura que clarificámos que a nossa relação é uma relação bilateral com o Governo, aliás, e eu julgo que hoje se percebe ainda melhor porque é que desde o início quisemos que essa relação fosse bilateral. Nessa discussão que tem mantido, acha que houve aqui uma má interpretação desta versão de trabalho? Olha, eu posso garantir-lhe que da parte do PCP nunca houve má interpretação e nunca nós estivemos iludidos relativamente à posição do Governo, porque o Governo verdadeiramente nunca colocou em cima da mesa a opção de acabar com os PPPs. Aliás, se tivesse colocado essa opção de acabar com os PPPs, o PCP teria sido o primeiro partido a acompanhar um texto que dissesse isso. Mas não foi isso. O Governo nunca assumiu o fim das PPPs, assumiu uma parte importante do fim das PPPs, que é o fim da gestão clínica dos hospitais, mas não assumia o fim integral das PPPs, que implicava também não haver mais PPPs de construção de hospitais. Portanto, não apenas de gestão clínica, mas também de construção. E o Governo nunca assumiu isso. Mas eu queria ir à substância das coisas, porque aquilo que é verdadeiramente relevante, esta discussão das PPPs não é uma discussão teórica nem abstrata.
Nós somos contra as PPPs porque as PPPs não servem as pessoas, não servem os utentes. E o PCP pediu o adiamento das primeiras votações para 3 de maio para ser mais cauteloso nesta matéria. Pois que as coisas têm que ser discutidas de facto com toda a profundidade. E isso implica tempo para se poder fazer a discussão e para se poderem apreciar as propostas. E esta questão das PPPs é de facto uma questão relevante. Porquê? Porque o tempo tem vindo a confirmar que as PPPs são não só um negócio ruinoso para o Estado, mas sobretudo um prejuízo enormíssimo para os cidadãos. O exemplo da PPP de Braga. Um utente da área de residência, que corresponde à área de influência do Hospital de Braga, que tem um problema de saúde, vai ao Hospital de Braga e não tem os cuidados de saúde de que tem necessidade. Tem os cuidados de saúde que estão previstos no contrato de PPP. E em alguns casos nem isso. Porque nós temos inúmeros relatos de utentes que vão ao Hospital de Braga e são enviados para os hospitais do Porto porque o Hospital de Braga nem sequer os serviços que tem contratualizado com o Estado cumpre. Ora, isto revela que as PPPs são más para os utentes. E é por isso que nós nos posicionamos contra elas, aliás, e que não haja dúvidas sobre isso. O PCP nunca esteve de acordo com as PPPs e, de resto, as primeiras propostas que apareceram na Assembleia da República para acabar com PPPs, fossem rodoviárias, fossem na saúde, foram propostas apresentadas pelo PCP. Esta proposta que está agora, ainda em negociação, o PCP sente-se confortável para votar ao lado do PSD para aprovar este diploma? Repare, esta discussão é uma discussão que tem que prosseguir. Nós temos um objetivo, que é um objetivo do qual não nos desviamos, que é o darmos o contributo que for necessário para termos uma lei de base da saúde que seja de facto de progresso e de avanço para podermos ter um Serviço Nacional de Saúde em melhores condições de dar resposta aos utentes, em melhores condições de dar resposta com melhor qualidade, com melhores níveis de segurança ainda, do que os elevados níveis de segurança que foram introduzidas pelo PS vão nesse sentido? Vão ao encontro daquilo que são as ideias do PCP? Mas deixe-me concluir isto, porque isto é importante porquê? Porque é preciso que esse processo seja feito de facto com esse objetivo e não nos desviando dele. E nós esperamos sinceramente que o Partido Socialista não aproveite o facto de terem sido divulgados publicamente documentos que deviam ter alguma reserva como pretexto para vir a entender-se com o PSD para fazer da lei de base uma coisa diferente desse objetivo. E nós julgamos que há um caminho a fazer. Há um caminho a fazer. Entendimento. Eu julgo que a forma como o Partido Socialista tem vindo a fazer a apreciação pública relativamente a estes acontecimentos da última semana indiciam, de facto, pelo menos deixam-nos esse receio de que o PS possa vir a aproveitar esse pretexto para se entender com o PSD, num sentido que é naturalmente negativo para os utentes e para o Serviço Nacional de Saúde. Agora, há um caminho a fazer e nós não vamos prescindir do tempo que é preciso ter para fazer esta discussão e do espaço que existe na Assembleia da República para não dar este processo como arrumado e para concluir a discussão sobre a Lei de Base da Saúde com uma Lei de Base da Saúde que verdadeiramente sirva aos interesses dos portugueses para garantirmos que o Serviço Nacional de Saúde, tratando ricos e pobres da mesma maneira, garante de facto um acesso democrático à saúde, porque é isso que interessa aos portugueses. Haverá riscos, António, nesse entendimento entre o PSD e o PS? Haverá riscos para os utentes, como o João aqui defendia? Eu acho que a resposta é dada pelas avaliações, e as avaliações independentes. E elas são claras. Quer dizer, não há dúvidas. E eu vou repetir. É uma avaliação do Tribunal de Contas e é uma avaliação da entidade reguladora da saúde, que avaliou todos os parâmetros clínicos, número de consultas, número de internamentos, de cirurgias, tempos de espera, listas de espera e depois a parte financeira. E o que é que dizem estas duas entidades públicas? Que estes hospitais, designadamente Braga, por exemplo, ou de Cascais, têm o custo por utente, a operação, mais baixa do SNS e têm os melhores, estão no topo dos rankings em resultados de saúde. João, servir as pessoas é dar-lhes mais cuidados. Todas as pessoas? João, todas as pessoas ou só algumas? Não, João, já vamos a algumas. É que o Hospital de Braga não serve todas as pessoas. João, já vamos a essa parte do todas e algumas. Servir melhor as pessoas é dar-lhe mais consultas, menos tempo de espera, mais rapidez, melhores cuidados. Mas não é empurrar os doentes mais complexos para outros hospitais, que é o que fazem em Braga. João, isso é falso. Não é falso? João, Nós temos denúncias de casos concretos disso. Os rankings feitos pela entidade reguladora da saúde são claros. Há hospitais públicos ótimos e por isso é que o PSD diz que é importante esta complementaridade. Agora, nós não podemos ter o melhor caso de gestão financeira e de resultados em serviço aos utentes de saúde, aos doentes,
e acabar com ele, porque o PCP tem esta visão ideológica. Sabe qual é que é o resultado desta cegueira? Deixa-me acabar, para dizer esta parte dos alguns ou de todos. O resultado é o que nós vemos acontecer nestes 4 anos, que é o Serviço Nacional de Saúde a diminuir o número de cirurgias, como aconteceu no último ano, aumentar os tempos de espera, aumentar as listas de espera, e por isso as pessoas a serem piores. Já agora, corte no investimento, já agora... Isto é falso. Isso é falso, corte no investimento. Houve mais investimento nos últimos anos 165 milhões de euros de investimento em 2015... E todos os anos, desde então, ficou abaixo de 130. Sempre. António, João, deixa-me terminar. Para avançarmos no tempo. Com mais dívidas, menos investimento, mas sobretudo com os cuidados de saúde a piorarem, o que é que acontece? Acontece que, deixa-me dizer isto, acontece que as pessoas que têm possibilidade contratam seguros de saúde, ou privados puramente, ou privado com o nome da ADSE, que são 4 milhões de portugueses, e que vão ao privado para poderem não ter que esperar. O que é que acontece às pessoas, aquelas que são mais frágeis? Ficam paradas, ficam à espera, ficam com cuidados de saúde pior, que se estão a degradar. São essas, João, os alguns mais frágeis que são excluídos por essa vossa cegueira. Essa cegueira a que o PS alinhou, que é a teoria de que tem que ser tudo, desde a gestão a toda a produção pública. Essa suposta igualdade é uma igualdade na miséria e na exclusão. Porque se nós temos, em alguns casos, em alguns territórios, soluções que servem melhor às pessoas, se elas forem feitas por misericórdia, se forem feitas por uma empresa privada, mas se estiver a servir controlada pelo Estado, fiscalizada, monitorizada, e se estiver a servir melhor às pessoas, é essa que os utentes precisam. Porque é essa que os serve melhor. Estamos já nos instantes finais. João, eu não sei se tem muito rapidamente... Preciso de contrariar isto, muito porque já foi a segunda leva do Dr. Leitão Amar e eu não tive a possibilidade ainda de fazer a segunda abordagem a este problema. Vamos lá, este problema é que é um discurso na casa com a realidade. Quando nós ouvimos e temos perante nós relatos como aqueles que tivemos ainda há pouco tempo em Braga, quando tivemos as jornadas parlamentares. Agora tem que ser. Doentes oncológicos, doentes com patologias mais complexas, cujos internamentos são mais demorados, cujos medicamentos são mais caros, que estragam as estatísticas. Quando nós vemos pessoas a serem empurradas por força dessas doenças que têm para outros hospitais, porque o Hospital de Braga não quer estragar as suas estatísticas, quando nós assistimos, por exemplo, àquilo que fizeram os grupos privados agora a propósito da ADSE, que para não terem que devolver dinheiro que tinham cobrado indevidamente, pura e simplesmente cortaram os cuidados às pessoas, isto revela bem o que significaria para o nosso país se a saúde estivesse nas mãos dos grupos económicos privados. As pessoas de um dia para o outro podem ficar sem cuidados de saúde porque os grupos económicos não têm o lucro suficiente ou porque aquele doente, em vez de lhe dar lucro, dá prejuízo. Isto é uma lógica errada que, do ponto de vista financeiro, pode apresentar resultados brilhantes, mas que não serve às pessoas. Não serve os cuidados de saúde das pessoas. E, obviamente, não pode ser apreciada apenas por aqueles que são lá tratados, tem que ser apreciada por aqueles que são empurrados para fora dos hospitais, desses hospitais, para não ficarem a estragar as estatísticas. Para fora são as pessoas que não têm atendimento nos hospitais públicos. Pessoas estamos já mesmo no a menos que o PSD não se queira preocupar com essas, a quem os hospitais PPPs negam os cuidados de saúde. João, eu estou preocupado com os milhares nos hospitais públicos do país inteiro que não estão a ser servidos. António, as pessoas têm que ir à urgência pelos cuidados de saúde primária e não servem. Isso também é outro problema que se pode resolver se 40% do orçamento da saúde, do orçamento dos nossos impostos, não for parar aos grupos económicos privados. Vamos avançar muito rapidamente para uma reação a este dia que ficou marcado por Duarte Lima, que começou a cumprir a pena de prisão. O PSD vai avançar com o processo de expulsão do ex-deputado. Só agora é que o partido sentiu essa necessidade de se distanciar de Duarte Lima? Não, peço desculpa que não. Acho que o PSD nesse plano, aliás como em outros, lembra-se o facto do PSD ter perdido as câmaras, por exemplo, de Lisboa ou de Leiria ou de Oeiras, porque não aceitou recandidatar e apoiar pessoas que estavam em funções e que tinham problemas com a justiça. O Duarte Lima não tem funções no PSD há muito. Agora, a regra que existe interna no PSD é que a aplicação da sanção de expulsão pode aplicar-se quando todo o processo judicial está esgotado, o trânsito em julgado e, portanto, eu quero é dizer-lhe uma coisa. Eu acho que este comportamento do PSD marca, mais este, os primeiros que falei foram, por exemplo, há mais de 15 anos feitos por Luís Marques Mendes, como presidente do PSD, mas vem na mesma linha que o PSD não é
transigente na sua maneira de estar, com práticas incorretas. Se é verdade que elas acontecem sempre que os partidos têm pessoas, e há com certeza muitas pessoas boas e há algumas pessoas que são menos boas, o que nos diferencia é a reação que temos perante esses comportamentos. E nós não queremos ter, dentro de nós, como militantes, alguém que, comprovadamente pela justiça, teve comportamentos que não são aceitáveis.